aproveitar aqui, senhor presidente, vereador Aquino Neto, vereador Adenúbio Melo, para ler o artigo 98 com a participação de vocês. Artigo 98. Caberá ao Conselho Municipal de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, CONPLAN, órgão dotado de caráter consultivo e deliberativo, com direito a voto e participação social, nos termos do disposto no artigo 132 da Lei Orgânica do Município, as seguintes competências, além das estabelecidas em lei específica. Então ainda vai ter lei específica aqui que o CONPLAN faz parte. Primeiro, apreciar, inciso 1º do artigo 98 do atual plano diretor, apreciar e opinar sobre projetos, diretrizes e normas de planejamento urbano e meio ambiente no município de Natal. Artigo, inciso 2º, vereador Júlio Protásio, funcionar o CONPLAN, funcionar como órgão consultivo e deliberativo sobre matérias não regulamentadas. Então, todas essas matérias que a gente aprovou, de zonas especiais, que ainda vão ser regulamentadas, o CONPLAN também está presente. Inciso 3º, apreciar e opinar sobre alterações do plano diretor antes de serem submetidos ao Poder Legislativo. Então, vereadores, apreciar e opinar sobre alterações do plano diretor antes de serem submetidos ao Poder Legislativo. Então a CEMURB, o Executivo, mandou o plano diretor sem passar pelo CONPLAN. E pior, o CONPLAN tinha realizado 41 reuniões para definir esse plano diretor, veio, encaminhou para a CEMURB para vir essa casa, ela retirou os coeficientes da Zona Norte e mandou aqui para a cidade, para a nossa Câmara, ferindo que o próprio plano do diretor diz a competência de um órgão técnico, que é o CONPLAN, formando por várias entidades na sociedade, inclusive a CEMURB. Então é muito importante esse ponto, porque ele retirou todos os coeficientes que são permitidos construir na Zona Norte. Então, se você perguntar ao vereador professor Luiz Carlos, hoje a Zona Norte pode ser construída? Eu digo, pode sim. Com que coeficiente? Eu digo, com coeficiente até de 3,5 vezes, como está aqui definido pelo Conselho Municipal, pelo CONPLAN, Conselho de Planejamento da nossa cidade e do meio ambiente. Então, a nossa votação, a nossa posição foi baseado em laudos técnicos, em posições técnicas, e nós discutimos aqui em mais de 4 horas de duração aqui com engenheiros que tiveram aqui representando o CONPLAN. De tal forma que esse nosso requerimento que foi para o Executivo, para a CEMURB, tem que vir o mais rápido possível para a CEMURB explicar por que aceitou todos os índices dos outros bairros da cidade do Natal estabelecido pelo CONPLAN e retirou da Zona Norte, para que a gente tenha informação técnica, porque hoje a informação que eu tenho é que pode sim ser construído na Zona Norte, porque o CONPLAN diz isso, porque os índices dele foi aceito, do jeito que aceitaram o 3,5 para o Tirol, do jeito que aceitaram o 3,5 para Petrópolis, do jeito que aceitaram o 3 para Nova Descoberta, 2,5 para o Alecrim. Então, isso tudo tem que ser analisado. Agora, o que não pode dizer para a sociedade é que o vereador votou tendo um laudo técnico dizendo que a Zona Norte não podia, que esse laudo técnico não existe. E eu desafio que tenham entregue a mim ou qualquer outro vereador um laudo técnico desse. Porque o laudo técnico é dizendo qual é o terreno da Zona Norte, a qualidade, é dizendo qual é a velocidade da água submersa do lençol freático que passa na Zona Norte, porque eu sou engenheiro, eu sei que se lançar dentro de um lençol freático que tem a determinada velocidade, isso é aprovado totalmente. Então não chegou nem a topografia do terreno, não chegou nada aqui caracterizando, dando dados técnicos nesse sentido. Então vamos dar a César o que é de César. A realidade é essa. A Zona Norte, quem votou a favor do veto, ia ser construído sim na Zona Norte, 1,2 vezes a área do terreno. Quem votou pela derrubada da Zona Norte, ia ser construído 2,5 vezes a área do terreno, mas com esgotamento e tratamento sanitário, o esgoto tratado ia ser jogado no sumidouro. E 1,2 a favor do veto seria a fossa. Agora, aí você diz, Luiz Carlos, e a Câmara Municipal liberou a construção na Zona Norte com índice 2,5? Não liberou. A Câmara Municipal aprovou essa emenda de tal forma que quem for fazer um empreendimento em determinado local na Zona Norte, vereadores, eles vão mandar esse empreendimento
Eles vão mandar essa solicitação do local para a CAERN, para a CEMURB, que vão analisar. Então veja só, por exemplo, se alguém for fazer uma área no terreno na Zona Norte, em Igapó, os estudos técnicos aqui do Complan libera uma construção com índice até 3,5, ou em Potengi, que é um dos maiores bairros, também 3,5 vezes a área do terreno, sem precisar do saneamento, do jeito que foi feito aqui para os outros bairros. Então, se naquele local o Complan disse que podia ser construído 3,5 vezes, lógico que um projeto que a Câmara reduziu para 2,5 com saneamento básico, lógico que a CAERN e a CEMURB vão liberar. Agora, se for numa área em que o Complan diz que não pode, que esse coeficiente 2,5 é alto, então não vai liberar o projeto, mas vão consultar o Complan e dar a justificativa. Então, essa casa, ela não pode ser colocada de que votou sem saber o que estava fazendo na Zona Norte, ou que votou sem ter dados técnicos, porque eu acabei de ler aqui, vereador Dixon Nassi, vereador Frank Capistano, vereador Adão Eridan, todos os coeficientes para os bairros. Então, se o Complan liberou 3,5 em Lagoa Seca, 3,5 em Bairro Vermelho, 3 em Nova Descoberta, 3 em Lagoa Nova, por que é que retirados da Zona Norte? Essa é a grande questão, e que eu espero que essa casa receba o mais rápido possível esse comunicado da CEMURB, para que a gente tenha informação técnica. Agora, o que eu quero dizer à sociedade natalense é que a emenda não foi absurdo, é que a emenda foi aumentada de 2,5, desde que o proprietário pague o tratamento, o esgotamento sanitário, e que a CAERN e a CEMURB veja, junto com o Complan, se aquele local do terreno pode ser liberado ou não. Como o Complan já tinha liberado aqui, com o plano diretor encaminhado pelo Complan, que a CEMURB retirou, dizendo que alguns locais na Zona Norte pode ser construído 3,5 vezes sem o saneamento, se essa Câmara baixou através dessa emenda para 2,5 vezes e ainda exigiu o saneamento, então lógico que nesses pontos esse projeto vai ser aprovado e o empreendedor vai poder construir. Em outros locais da Zona Norte vai ser feito o estudo e vai dizer se pode ser ou não. Então, essas nossas colocações aqui na tarde de hoje. Eu queria deixar bem claro que eu tive o cuidado de estudar, que eu tive o cuidado de provocar essa audiência pública aqui nessa casa, que nós temos essa fita gravada em DVD e, salvo engano, nós transmitimos ao vivo para toda a sociedade natalense, porque o que nós não podemos admitir é que representantes de A ou B, que às vezes não representa ninguém, é vitalício naquela entidade ou naquela instituição, chega aqui passando a transparência de que os vereadores não estudaram, que estão fazendo mal para a Zona Norte, e a sociedade natalense que nos assiste tem o direito e o dever de ter essa nossa explicação, o porquê votamos a favor dessa emenda da Zona Norte, porque os números estão aqui, nosso gabinete está à disposição de quem quer que seja. Agora, não vamos permitir que a cidade de Natal seja colocado de forma errada ou sem mostrar o outro lado, simplesmente dando uma opinião sem vir além da verdade e colocar os dois lados da questão, como eu coloquei aqui, as duas opções, ou construir na Zona Norte com 1,2 sem saneamento, que era a opção do veto, ou 2,5 com saneamento básico sendo aprovado. Então, a gente aqui tenta esclarecer no nosso espaço, na nossa casa e na nossa mídia aqui, que foi aberta para todas as instituições, para todas as entidades que tiveram voz aqui dentro dessa casa, de expor e colocar a sua opinião. Nós, como vereadores, temos que colocar isso aqui, porque é prerrogativa nossa, eleito pelo povo de Natal, para estudar, para ler e ter nossa opção. Nosso voto é independente, ninguém pode ser julgado porque votou com uma determinada posição. É necessário o voto, você poder votar de uma determinada maneira A ou B, seu voto ser livre para fortalecer a democracia. Agora, lógico, senhor presidente, encerrando minhas palavras, a gente tem que votar como eu votei, com argumentos técnicos, e estou aqui disposto a receber qualquer laudo que ainda não chegou a essa casa, laudo técnico especificando características do terreno que me convença o contrário, mas se não, acredito no Complan e acredito nas entidades que formam essa sociedade de Natal